Tá vendo meus slides? Sim, tá aparecendo. Beleza. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu realmente estou feliz de estar aqui hoje para vocês. É a minha primeira vez palestrando e eu estou um pouquinho nervosa, mas nada que vai atrapalhar o desempenho da apresentação, eu espero. Mas, enfim, o meu nome é Vitória Regina e hoje eu vou abordar aqui para vocês um pouco do tema o papel da ciência como agente transformador. Primeiramente, quem é essa que vos fala? Como eu disse, meu nome é Vitória Regina, eu sou uma graduanda do curso de Engenharia Biotecnológica na Unesp de Assis. Eu sou pesquisadora, já desenvolvi várias pesquisas que unem a tecnologia e a biologia, que são minhas grandes paixões, mas isso é um tópico para outra palestra, né? Senão eu vou ficar 3 horas aqui falando só das minhas pesquisas. Mas, enfim, eu sou também uma das responsáveis pelo projeto Sabão Sustentável, que é um projeto de extensão universitária da Unesp de Assis, que une as pessoas do curso de Engenharia Biotecnológica e de Ciências Biológicas para fazer um projeto muito massa, que é um mix assim, de ações sociais e ações científicas. Inclusive, segue a gente lá, @projeto Sabão Sustentável. E, bem, como vocês podem perceber, eu sou uma louca apaixonada pela STEM. Eu sou tão apaixonada assim por tecnologia que não é à toa que hoje eu sou uma das desenvolvedoras web do Elas Têm Poder. Inclusive também segue a gente lá no Instagram, @elastempoder. Mas enfim, vou começar aqui a minha palestra primeiramente explicando melhor o que é STEM, porque eu vou utilizar muito essa palavra ao longo da palestra, e também porque traz o conceito do que o Elas Têm Poder está fazendo aqui hoje, né? STEM é, antes de tudo, uma sigla que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O STEM, ele propõe a união de todas essas matérias, essas disciplinas, para a solução de algum problema. E bem, quando eu falo da união de todas as matérias, vocês devem pensar, nossa, ela deve estar falando de projeto de robótica, projeto de inteligência artificial, impressora 3D, carros que voam, uns negócios assim. Mas não necessariamente. Tudo isso pode ter uma abordagem muito mais simples, prática, e que pode ser aplicado tranquilamente nas escolas públicas também. Bem, eu vou adentrar mais para frente sobre como que é o STEM, mas por enquanto eu vou trazer, só deixar vocês aqui com esse conceito, né? Mas agora eu queria que vocês pensassem um pouco sobre o que é a ciência e para que ela serve. Pense bem. Inclusive, eu gosto que vocês interagem aí no chat, pode ir interagindo tranquilamente. Muitos dirão que a ciência pode, sei lá, ajuda a diminuir problemas da população, como fome, doenças, etc. A gente está vendo muito agora a ciência no campo científico, né? No campo das doenças, por causa do coronavírus e tal, mas enfim. Outros dirão que a ciência serve para atender também as necessidades da população. Outros vão dizer que a ciência serve, sei lá, para a evolução humana, sei lá, certo? E de fato ela serve. Mas essa evolução, ela é para quem? Bem, para chegar nesse ponto, queria abordar um pouco para você um conceito que eu mesma criei, que é a velha ciência. O que é essa velha ciência? Na verdade, essa ciência é uma ciência que é feita até os dias de hoje, né? Mas como assim, Vitória? Por que você chama isso de velha ciência, então? Não faz sentido. Simples, gente. Porque a base do pensamento dela não se aplica mais na realidade do nosso tempo. Qual é essa realidade? Bem, é claro que existe racismo, é claro que existe homofobia, é claro que existe sexismo, machismo, etc., outros ismos por aí. Porém, hoje a gente tem a consciência de que, primeiramente, isso existe, né? Até um tempo atrás nem sabia que isso existia, e segundo, de que isso é errado. Tanto é que hoje a gente tem uma série de lutas que prezam pela igualdade, a gente tem legislações que defendem que isso é errado, etc. Mas como assim, Vitória? Eu não estou entendendo o que você está falando. Você começou dizendo que a ciência, o que é a ciência? Agora você está falando sobre desigualdade, preconceito? O que isso tem a ver?
Você quer dizer que a ciência pode ser racista, homofóbica, sexista e etc? Sim. Sim, a ciência pode diminuir pessoas. E eu tenho provas, galera. Muitos de vocês devem conhecer um livrinho chamado A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livrinho aqui, ó. Esse é o Darwin. Carinha bonito. É um livro que não trata nada mais, nada menos que a realidade que existe no reino animal. Animal, gente. Animais, não humanos, ok? Por meio desse estudo, baseado em observação, experimentação e realidade, que é a base de todo experimento científico, todo pensamento científico, não só a biologia mudou completamente, mas o mundo também. O Darwin, por meio de várias pesquisas, onde ele teve que, inclusive, viajar por 5 continentes, fazer centenas de experimentos e refinar a ideia dele ao longo de 20 anos, ele percebeu graus de parentescos nos animais. Ele percebeu, assim, que em um ambiente, um sobrevivia, o outro estava destinado a não sobreviver. Ficou confuso ainda, né? Espera aí, que eu vou explicar melhor. Por exemplo, quando ele foi para Ilhas Galápagos, no meio dessa viagem dele, Ilhas Galápagos, né, é um conjunto de ilhas, para quem não sabe. Eu não sou boa em geografia, então não vou falar onde fica. Mas, enfim, no meio dessa viagem dele, ele percebeu que em uma dessas ilhas tinha cada uma dessas ilhas tinha uma espécie diferente de tartaruga, que se diferenciava pelo tamanho do pescoço e pelo formato do casco, certo? Aí ele falou assim, por quê? Aí ele com anos de pesquisa, assim, ele descobriu que essas tartarugas eram diferentes não por uma obra divina, maravilhosa, mas por ser um produto da evolução. Na natureza existe uma luta silenciosa pela sobrevivência, todo mundo a gente sabe, né? O mais forte com o mais fraco, mas o Darwin, o ponto dele é que aquele que sobrevive não é necessariamente mais forte, mas sim o que melhor se adaptava, ou melhor se adapta no ambiente que ele está inserido, certo? Por exemplo, as tartarugas, né? No ambiente árido, as tartarugas de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentar, enquanto as que viviam no local úmido podiam comer a grama e se proteger dos predadores, graças ao pescocinho curto delas, né? E o casco mais arredondado. É uma obra perfeita, né, gente? É lindo. Mas o ser humano, ele não é perfeito. Cada um tem o seu pensamento, cada tempo tem o seu pensamento, né? É até por isso que eu preparei isso daqui para vocês. Uma pequena olhada no tempo. Vamos pensar. O livro, ele foi lançado em 1859. Beleza? Guarda essa data. A Nova Zelândia, que foi o primeiro lugar a garantir o voto feminino, ele garantiu esse voto feminino em 1893, certo? O apartheid teve o início oficial, gente, em 1948, tendo fim apenas lá em 1994. Então, imagina o pensamento da época, desse livro, né, do lançamento do livro, 1859. Olha só a diferença das datas aqui, ó. É claro que os cientistas olharam isso daqui e falaram, vou comprovar o meu pensamento podre. E assim surgiu coisas como o darwinismo social, a eugenia. Não vou entrar muito a fundo, porque senão vou ficar anos falando desse surto que aconteceu nessa época. Mas, basicamente, vários cientistas trabalharam para mostrar por que uns são melhores que os outros. Fizeram isso com as mulheres, fundamentando ainda mais o sexismo e o machismo da época. Fizeram isso com o povo preto. Eles que, mano, se a mulher não tinha lugar direito na sociedade, você acha que o povo preto tinha, sabe? Não. Fundamentaram ainda mais o racismo da época. E não para por aí, gente. Para vocês terem assim uma ideia de como a ciência muda o pensamento de uma nação inteira,
pro bem e pro mal, gente. Vou trazer para os dois lados, tá? Mas para vocês terem uma ideia de como ele muda o pensamento, essa foi também a base do pensamento do Hitler, para definir uma raça perfeita, uma raça ariana. Eu não sei quem está assistindo aí a gente, mas para quem não sabe o que é uma raça ariana, seria a raça pura, onde todos os genes são bons, são perfeitos, todo mundo é loiro, do olho azul. Uma beleza, né, gente? Então, assim, se você não fosse ariano, né, fosse de outras raças, você estaria fadado à extinção por não ser perfeita de tal modo. Pois é, né? O Darwin deve chorar até hoje no túmulo dele. Aqui, ó, Darwin chorando no túmulo dele. O cara só queria provar porque que nem tudo foi criado por Deus, que existe uma tartaruguinha ali, que ela é bonita do seu modo, por um motivo biológico e tal, evolução. Mas, enfim, tadinho, né? Assim, não defendendo totalmente Darwin, porque ele também viveu naquele tempo lá, antes de voto feminino, antes do apartheid, tudo. Ele tem vários trechos no livro dele que ele também dá assim uma podridão, sabe? Que ele pega e diminui mulher bastante, e ele fala que as fêmeas de todas as raças são inferiores aos machos, enfim. Não vou entrar em questão, mas assim, só para vocês verem o quanto o livro dele mudou uma noção inteira, sabe? Mas enfim, até aí a gente está falando de uma época, né? A época da velha ciência, onde esses preconceitos eram algo normal, infelizmente. Mas hoje, mesmo com as legislações defendendo que essas atitudes são erradas, a gente tem casos como esse. Não tão radical dessa forma, obviamente, mas atua da mesma maneira excluindo pessoas. Hoje a gente tem um caso que está sendo muito debatido na área da tecnologia. É claro que eu ia falar de tecnologia, né, gente? Eu amo. Essa é a discriminação algorítmica. Parece um termo assim de, sei lá, 2080. Mas não, gente. Você que está assistindo, provavelmente já sofreu algo do tipo e você não sabe. Porque é algo silencioso mesmo. Geralmente, os algoritmos, ai meu Deus, discriminatórios, eles se encontram na área da inteligência artificial, aprendizagem de máquina, onde decisões têm que ser tomadas baseadas num banco de dados de entrada, né? Banco de dados é tipo um conjunto de informações, tipo muitas informações mesmo, armazenadas em um sistema. Enfim, é baseado no banco de dados de entrada e outras técnicas de aprendizado de máquina e tomada de decisões. Tendo em vista isso, se o banco de dados que a gente coloca lá como entrada não for inadequado assim, em relação ao treino, em relação à diversidade, à pluralidade, à igualdade, ou a função que a gente coloca nesse sistema não for baseado em parâmetros, em conceitos éticos, o algoritmo pode sim vir a ter um comportamento discriminatório. Ou seja, não basta a gente ter humano podre, a gente também tem máquina, gente. Eu tenho exemplos ótimos disso aqui acontecendo nos campos das ciências tecnológicas, e hoje em dia, né, é o campo mais frequente que eu vejo, até porque a gente está rodeado de tecnologia em todo lugar, inclusive nas ciências biológicas, que é de verdade a minha área. A gente está rodeado de tecnologia em todo lugar. Mas, enfim, um caso que ficou bastante famoso foi esse daqui, dos carros autônomos. Que estava sendo utilizado para... Eles estavam em fase de testes, até um tempo atrás, né? Fase de teste, gente, isso mesmo. A última fase que você faz antes de colocar um produto no mercado. Grava bem. Descobriram apenas na fase de testes que as câmeras utilizadas no carro para a detecção do sinal de movimento não reconhecia pessoas negras. Sendo essas fácil, assim, uma possível vítima de atropelamento por esses carros. A explicação que os cientistas estavam lá testando o carro deram
foi que, assim, durante os testes laboratoriais, a câmera foi configurada apenas para responder uma incidência X de luz, que dificultava a identificação de pessoas pretas. Tem mais, gente. Guarda essa daí. Peraí. Aqui. Tem o caso também do FaceApp, talvez vocês conheçam. Né? Foi um surto aí, o FaceApp, todo mundo querendo ver como ficava você como homem, você como mulher, e aqueles negócios também de vazamento de dados. Estava uma loucura esse FaceApp. Mas, enfim, o FaceApp não é o único escândalo isso, né? Tem a função nele, que é a função embelezamento, que quando você se embeleza, se você é preto, se você usar essa função de embelezamento, você simplesmente vai virar a raça ariana do Hitler, gente. Porque assim, né? Ele embranquece as pessoas totalmente. E assim, discriminação algorítmica, ai meu Deus, discriminação algorítmica não é apenas com pessoas negras. Existe uma câmera da Nikon, não é essa, tá? Porque eu não consegui achar ela, eu acho que excluíram a carinha dela, mas enfim. Tem uma câmera Nikon que se dizia especialista, assim, a melhor de todas em identificar quando alguém piscava. E a câmera, mano, ela simplesmente não tirava foto de ninguém que estivesse piscando lá. Não tirava, se estivesse no modo retrato. E simplesmente ele não tirava foto de pessoas com traços asiáticos, não tirava. Tiveram muitas reclamações de gente falando assim, mas eu vou tirar a foto e ele pergunta se eu tô piscando, e não consegue tirar foto de gente com traço asiático de jeito nenhum. E assim, bizarro, né? Eu não vou adentrar muito na questão das ciências biológicas, a discriminação dentro das ciências biológicas acontece mais na prática do que na publicação de artigos, porque hoje, felizmente, a ética trabalha mais a fundo, né? Amém. Mas na prática é tudo diferente, né, gente? Mas isso é um tópico para outra palestra mesmo, porque é muita coisa uma coisa puxa outra, até vocês entenderem de onde surgiu tudo. Enfim, vamos no ponto fundamental aqui. Qual que é a importância da diversidade na ciência? Vocês viram todos esses exemplos que eu dei até agora, né? Se vocês não souberem assim a importância da diversidade na ciência agora, eu vou ter que voltar lá no começo. Mas me diga vocês, por exemplo, quais são as chances em uma empresa onde os negros são exceções, por exemplo, e integram só setores, digamos, menos expressivos, de que a visão antirracista se manifeste, por exemplo. Mínimas, né? E bem, isso é para tudo, galera. Isso é para a luta LGBTQI+, isso é para a luta das mulheres, até a questão da acessibilidade, gente. Acessibilidade, que é uma coisa fundamental para o mundo. A pessoa fala, a tecnologia é para todos, só que a tecnologia não tá adequada para pessoas cegas, não está adequada para pessoas de baixa visão, não está adequada para pessoa surda, para pessoa muda. Então, assim, a tecnologia não é para todos. A primeira empresa que eu trabalhei na área de tecnologia era sobre acessibilidade. A gente estava construindo um GPS para pessoas cegas. Foi sensacional, assim. Só que a gente não encontrava informações básicas na internet, vamos dizer. A gente teve que entrar em contato com institutos especializados em pessoas cegas. Obrigada, Instituto Dorina, porque, assim, a gente não conseguia. A gente precisava converter, não é uma coisa simples, tipo, converter a distância de quilômetros para passos, que, né, era para mobilidade urbana, não era para mobilidade em grande escala, mas a gente não conseguia fazer isso, tá ligado? Então, assim, a questão da acessibilidade também entra nisso, sim. E, assim, aí que entra a importância de projetos, como Elas Têm Poder, que tem como missão diminuir as desigualdades, que tem como missão aumentar o acesso e o contato das pessoas a esse tipo de conteúdo. Ouça bem.
aumentar o acesso e o contato das pessoas a esse tipo de conteúdo. Porque a gente não fala de diversidade se também não falarmos de inserir pessoas pobres com menos acesso dentro da ciência e da tecnologia. Se a gente não insere essas pessoas, a gente não está falando de diversidade. Não existe diversidade seletiva, beleza? Enfim, é por isso, inclusive, que eu queria voltar lá naquele tópico do início sobre STEM. Vou voltar aqui, ó. Porque a STEM também é um modelo de ensino maravilhoso. Para quem é professor, pode fazer os seus alunos se interessarem mais pela área, e não só assim para os professores, mas também para os pais, né? Agora com a quarentena, tá tendo mais esse contato dos pais com a educação dos filhos, e assim, é uma forma incrível de vocês aprenderem juntos, de uma maneira que não é tão maçante. Eu, como estudante da área de engenharia e de biológicas, eu sei quanto pode ser maçante. Tipo, eu sei mesmo. Se os meus professores usassem STEM nas suas metodologias, meus professores lá da universidade, assim, hoje eu ia estar na NASA, galera. Então, assim, é perfeito, STEM. Vamos para o próximo slide. Como vocês devem saber, né? O Brasil ele possui resultados no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudante, bem baixo. No que diz respeito às áreas de matemática e ciência, é bem baixo mesmo. E esse tipo de desempenho demonstra a necessidade da gente rever os nossos ambientes educacionais e a maneira também que a gente passa o conteúdo para os alunos. Os testes como o PISA abordam o conteúdo de uma maneira mais interdisciplinar nas questões, né? E isso não só no PISA, na maioria dos vestibulares também, para quem já prestou vestibular sabe o que eu estou falando. Os exames nacional, Enem, por aí. Isso faz os métodos como o STEM serem ainda mais úteis na vida de um aluno. E assim, vamos aqui, ó, próximo slide. Aí. O uso de metodologias ativas estimula o aluno a criar suas próprias teorias e comprová-las dentro da sala de aula, estimulando o aluno a pesquisa e fazendo com que ele entenda melhor o conteúdo. Um exemplo básico que eu vi de uma aplicação da STEM numa escola pública, quando eu estava pesquisando, foi de uma aula de história, que acabou sendo uma aula super multidisciplinar. Só para vocês verem que STEM pode ser aplicado em tudo, gente. Tudo bem que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas pode ser aplicado em tudo. Essa foto aqui não é da aplicação, tá, gente? É só ilustrando mesmo, que eu não achei a foto. Mas, enfim. Os alunos, eles estavam aprendendo sobre o Egito, né? Sobre o sistema de irrigação, as tecnologias da época e tal. E o desafio era que os alunos desenvolvessem os seus próprios sistemas de irrigação, utilizando coisas que eles achassem na escola. Imagina, né? Acabou virando uma molhaceira lá entre as criancinhas, mas eles gostam, gente. Eles se estimulam com isso. Mas eles saíram pegando graveto, canudo, garrafa, etc. E foi muito legal, porque os alunos puderam estimular todas as áreas da STEM nessa simples atividade. Um ponto bom da STEM também é que a gente chama os alunos dessa geração, né, de geração Z, e os alunos dessa geração já são nativos digitais, o que muitas vezes pode se tornar um desafio para os pais, para os professores, na verdade. Porque, assim, como chamar a atenção de um aluno que está o tempo todo ligado em algo tão mais interessante para eles, que para eles, né, na visão deles, que é a tecnologia. Então, a STEM ela vem para solucionar isso também, sendo que existe muitas maneiras de inserir a tecnologia nisso também. Até porque, né, a STEM tem o Tzinho lá de tecnologia, então tem muita coisa para abordar ali. E, bem, gente, a gente criando essa geração bem engajada no ensino científico, aliás, eu queria dar um adendo aqui, de que a ciência não é só o que se faz no laboratório. É tudo que envolve pesquisa e trabalho duro, baseado em verdade, assim, tudo isso é ciência, viu? Inclusive um historiador pode ser um cientista, beleza? Mas, enfim, a gente engajando essas pessoas na ciência, a gente não só cria uma geração pensante, que sabe pesquisar, sabe correr atrás da informação,
A gente não só cria um mundo mais igualitário e diverso, onde as pessoas possam se respeitar, mas a gente evita o senso comum. A gente cria novos cidadãos para uma nova política. Novamente, falando de história, a gente evita que situações como revolta da vacina, movimento terraplanista, essas coisas que a gente vê, a gente evita que isso se propague. Mas, enfim, antes que eu esqueça, eu queria mostrar aqui para vocês alguns exemplos da ciência feita para mudar a vida das pessoas, né? E não é só ciência feita por cientistas renomados, mas também a ciência feita por estudantes do ensino médio, sim. Pesquisas, assim, grandiosas, sabe? Porque, como eu disse, a nossa ciência, ela é poderosa. Eu tenho aqui um videozinho de uma invenção que eu acho simplesmente incrível e eu queria muito que vocês conhecessem. Deixa eu só parar aqui de compartilhar para te mostrar. Opa. Espera aí que eu compartilhei isso aí em som, eu sempre esqueço. Aí. A gente vê jovens aí tão fortes florescendo, quer um exemplo? Ana Luísa Bezerra. Na próxima terça-feira, lá em Nova York, na sede da ONU, Ana Luísa vai receber aí, é a única representante da América Latina, ela vai receber um prêmio ambiental. Ela é baiana e desenvolveu um filtro que utiliza a luz do sol para purificar a água. A nova tecnologia já está ajudando pequenos agricultores do semiárido. E agora, minha gente, vai ganhar o mundo. Falta pouco para ela embarcar para Nova York. Aos 21 anos, Ana Luísa já coleciona 4 prêmios e outros reconhecimentos na área de biotecnologia social. Agora se prepara para receber o mais importante deles, o Prêmio Jovens Campeões da Terra, da Organização das Nações Unidas. Será a única representante da América Latina. Ela criou um equipamento para ajudar quem convive com a seca. Esse aqui é o Aqualuz. Ele é uma tecnologia que eu comecei a criar aos 15 anos e o objetivo dele é democratizar o acesso à água potável no semiárido. Então, ela é a única tecnologia do mundo voltada para a cisterna, já que a região do semiárido ela tem uma quantidade imensa de cisterna, onde as pessoas já utilizam a água para beber, consumo mesmo. E aí a gente coloca esse equipamento na cisterna para garantir que a água daquela cisterna seja potável e própria para consumo. Funciona assim. A água que vem da chuva e fica na cisterna é bombeada até chegar ao aparelho. A luz do sol é que aquece a água e, depois de uma determinada temperatura, mata os micro-organismos causadores de muitas doenças. Em 2 horas, debaixo de sol forte, água limpa para beber. Testes em laboratório da Universidade Federal da Bahia comprovaram a eficácia. Ana conseguiu financiamento de uma entidade europeia e hoje já são 53 equipamentos espalhados de forma gratuita em 5 estados da região do semiárido. 23 deles estão na Bahia. Desde que a gente começou a usar esse tanque aí, a gente começou a beber, nunca sentiu nada, nunca. Não sentiu dor de barriga, não sentiu diarreia. Alguns casos de crianças que ficavam doentes por consumir água contaminada e depois do Aqualuz elas pararam de ficar doentes. E isso, é claro, afetou o rendimento positivamente na escola deles. E é algo que a gente fica satisfeito, não há dinheiro no mundo que possa pagar isso. Garantir o acesso à água potável nas regiões do semiárido brasileiro era o sonho que Ana Luísa aos poucos vem conseguindo realizar. Agora, com essa premiação, ela vê a chance de ultrapassar fronteiras e transformar a realidade em outro continente. Por isso, na bagagem, um lugar especial para o equipamento que já tem destino certo. Qual é, Ana? A África. E o que você tem feito para que esse equipamento chegue até lá? Alguns contatos com outras pessoas que vão receber a premiação e são de lá, para poder justamente ter a primeira unidade implantada na África ainda esse ano. Do sonho de uma jovem baiana prestes a ganhar o mundo, a esperança de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sem rede de água em casa. Hoje é o nosso grande sonho, conseguir democratizar o acesso à água potável. E a gente não consegue fazer isso só no Brasil, tem que fazer no mundo inteiro.
Eu tento pensar como eu estou fazendo minha parte para um mundo melhor. Opa, deixa eu voltar aqui para os meus slides, rapidinho. Gente, é isso mesmo. Eu queria só mostrar para vocês um pouquinho do que é a ciência de verdade, o que é a ciência do futuro, que a gente tem poder, sim. A nossa ciência pode mudar o mundo se a gente quiser. E eu queria mostrar um pouco dessa força que tem a ciência, que tem o ensino científico para vocês através desse videozinho. Obrigada por estarem aqui, obrigada a todo mundo. Eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês. Esse daqui é o meu LinkedIn, né? Eu coloquei só o finalzinho do link para vocês complementarem lá, linkedin.com/Vitória Regina. E o meu e-mail também, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a STEM, sobre ciência, sobre educação, biotecnologia, minhas pesquisas, qualquer coisa mesmo, pode me mandar um e-mail, que eu vou ser muito feliz em responder vocês. E é isso, muito obrigada, gente. Obrigada, Vi. A gente abriu espaço para perguntas no YouTube. A gente pode esperar um tempinho, caso alguém queira mandar mensagem. Enquanto isso, muito obrigada pela apresentação, por esse webinar incrível. Foi realmente muito engrandecedor poder aprender mais sobre como que a gente pode gerar impacto social a partir da ciência e da tecnologia, né? O prazer é meu de estar aqui e muito obrigada pelo convite. Foi muito, muito legal mesmo estar aqui. Foi incrível, obrigada. Então é isso, não recebemos nenhuma mensagem lá no chat. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? O que você acha? Oi? Não vamos recebemos esperar só um pouquinho, porque tá aqui no YouTube dá um delayzinho para eles também, né? Ah, sim. Sim. De 20 segundos, eu abri realmente. Aqui agora, assim, demora um pouquinho. Mas eu acho que é isso. Só uns um pouquinho, 2 minutinhos. Enquanto isso, gente, vão seguir o Elas Têm Poder também. Se quiserem entrar em contato com a Vitória por lá, pelo nosso Instagram, também dá certo. Nós postamos muito conteúdo relacionado a também impacto social e STEM. Inclusive, já falamos até sobre a Ana Luísa Bezerra lá também, no nosso Instagram, contando um pouco sobre a história dela, sobre o trabalho dela. Então, se quiserem saber mais sobre isso, vão lá também. Nossa, eu gosto muito, muito do trabalho dessa menina, tipo mesmo. Até porque, né, biotecnologia, eu sou apaixonada. E, assim, quando eu descobri o projeto dela, já tem uns anos, né? Eu acho que essa entrevista é de uns 2 anos atrás, por aí. E, assim, eu fiquei, tipo, encantada. Falei, mano, é isso. Apaixonou. Apaixonei. Mas eu acho que é isso, né? A gente pode já dar uma encerrada. Sim. Ok, então. Obrigada, gente, por ter comparecido. E fiquem conectados com a gente nas próximas atividades